Olá, boa tarde. E hoje a gente começa o programa falando de rugby. O Campeonato Gaúcho deste ano está entrando na fase decisiva. A competição começou lá no final de março com 8 clubes em campo, divididos em 2 grupos de 4 equipes. Na chave A ficaram o multicampeão Farrapos, time de Bento Gonçalves que tem dominado a modalidade aqui no estado, o Colonos de Marau, o Serra Gaúcha de Caxias do Sul e o Planalto de Passo Fundo. Já na chave B tivemos o Charrua de Porto Alegre, o Brahmers de Ivoti, o Antíqua de Pelotas e os Centauros de Estrela. Após a disputa da primeira fase, Farrapos, Colonos, Charrua e Brahmers, como os melhores de cada grupo, garantiram vaga nas semifinais da chamada Taça Ouro. Ou seja, todos seguem firmes na briga pelo título do Gauchão de Rugby. Já os 2 últimos classificados vão em busca da conquista da Taça Bronze. Neste sábado tem duelo entre os Centauros e o Planalto lá no Vale do Taquari. O jogo está marcado para as 3 horas da tarde, no campo do Parcão, em Estrela. E nós continuamos falando de rugby. Nosso destaque é um time de Estrela, fundado há 14 anos, que disputa o gauchão masculino e no próximo final de semana entra em campo pela Taça Bronze. Nosso contato é com o Alexandro Barbosa, presidente do Centauros Rugby. Boa tarde, Alexandro. Seja bem-vindo ao TV Esportes. Tarde aos ouvintes aí. É uma alegria muito grande, uma honra poder trazer um pouco do rugby gaúcho, do rugby do Vale do Taquari aí para os espectadores. Alexandro, começando lá em fevereiro de 2011, abaixo de chuva, 4 carinhas lá, aí depois mais 3 treinos, já tinham 20 e agora 70 atletas. Conta um pouco dessa história para nós. Sim, o Centauros iniciou no fevereiro de 2014, então, 2 atletas, um atleta que jogava em um outro clube do estado, mais um rapaz que gostava muito do esporte, decidiram fundar o primeiro time de rugby do Vale do Taquari, e até hoje o primeiro e único representante. Então, iniciaram com poucos atletas, mas logo na sequência o pessoal começou a gostar do esporte, começou a abraçar o esporte, e logo aí já virou uma febre no Vale do Taquari aí, muitos atletas nos treinos que se sucederam, começou a aumentar o volume de atleta e os simpatizantes pelo esporte. E agora neste ano torneio de acesso com uma vitória de 22-12 e depois perdeu para o Marau. Mas tem agora disputa, não dá nem de comemorar, não dá de sentir pena, não dá nada que já tem outra disputa agora. Como é que está a preparação para isso? Isso, o Centauros fez 3 partidas pela divisão de acesso da primeira divisão do Brasileiro. Então, a gente enfrentou o Serra e também a equipe do São João Batista, onde nos 2 jogos a gente saiu com a vitória. E no último jogo em Marau, então, decidindo a vaga, a gente teve uma derrota contra a equipe do Colonos, que é um clássico regional aqui que a gente tem. Então, em questão de desempate ali, em alguns critérios, o Centauros acabou ficando de fora, acabou perdendo a vaga. Mas vida que segue, a gente já tem a semifinal aí da Taça Bronze do Campeonato Gaúcho. Então já é foco total, troca de campeonato e segue fazendo o que vem treinando. E o Centauros cuida da base também, né? Temos infantil, juvenil e aí feminino e masculino adulto. Agora, o rugby é um esporte de muito contato. Como treinar crianças jogando rugby para cuidar que elas não se machuquem? O Centauros, então, ele tem essas 4 categorias, o infantil, que são de crianças de 6 anos até 14, nosso juvenil, então, que vai do 15 ao 18, e a partir de 18 a gente tem 2 categorias, a masculina e a feminina. Eu mesmo sou um atleta que venho da categoria juvenil, então eu já estou no clube há 10 anos, desde os meus 16, então o rugby hoje a gente tem uns treinadores que a gente tem, eles têm todo um cursos e voltado para essa área de atendimento com crianças, tanto crianças com autismo, crianças com alguma deficiência, então é um cuidado que a gente tem. O rugby, ele tem formas de ser trabalhado sim, ele é um esporte de contato, um esporte um pouco mais agressivo,
mas ele tem sim formas de ser trabalhados, desde o tackle, que a gente trabalha com fitas, questão de puxa-fita, que é o rugby tag, que a gente chama, que inclusive já tem nas escolas. A partir do juvenil, a gente já começa a integrar, então, o tackle, desde os treinamentos técnicos, de onde colocar o ombro para colocar o adversário para o chão, toda a parte teórica, até sim eles chegarem em condições de disputar uma partida, ou até mesmo disputar duelos de 1 contra 1, né? E no feminino, como é que é essa história de que tem uma atleta daí, ou começou aí, como é que é a história que agora está na seleção brasileira? Qual é o nome dela? Como é que foi o começo? Isso, a gente tem a Pamela, que era uma atleta do Centauros. O Centauros tinha uma categoria de alto rendimento, e ela integrou nessa equipe, então, anos de 2016, 2017 e 2018, antes da pandemia. Ela jogou pelo Centauros, e hoje o Brasil vai representar, a primeira vez que o Brasil vai jogar uma Copa do Mundo de Rugby, que agora já no próximo mês, e ela foi convocada, está entre as atletas, então, selecionadas. Para o Centauros é um orgulho ter uma atleta que já representou, já vestiu o nosso manto preto, então tá aí carregando as cores do Brasil, da seleção brasileira, e claro, as cores do Centauros também. Alexandro, o rugby é uma bola oval, pouco conhecida aqui no estado. Como é que são as regras? Como é que marca um ponto de rugby? O rugby, eu vou resumir de uma forma bem simples e fácil de todo mundo entender. Então, o rugby é uma bola oval, são 15 atletas de cada lado. Então, tem os atletas, normalmente são os atletas um pouco mais pesados, que são os atletas de contato, e tem também os atletas que a gente chama de atletas de linha, que são normalmente atletas mais ágeis, mais rápidos, que são para jogadas correndo. Então, o time ele é dividido nessas duas peças. O rugby, a bola só pode ser passada para trás, então, de forma alguma, com as mãos, a bola pode ser passada para frente. Então, somente passando a bola para trás. E o rugby, ele é um jogo de disputa de campo. Então, a bola para frente somente através de chutes, e só pode pegar a bola quem chutou ou quem estiver atrás do chutador. Então, 15 atletas disputando a bola aí. A única forma de marcar pontos, então, no rugby é apoiando a bola atrás do H, que a gente tem nas extremidades do campo, apoiando a bola ali de 5 pontos, e tem mais direito a um chute de conversão de 2. E em penalidades também você pode escolher chutar os postes, chutar o H, com a conversão 3 pontos daí. Alexandre, como é que está a preparação para esse jogo de agora, da Taça Bronze? O Planalto é um clube que está retornando aí no cenário gaúcho. Já fazia algum tempo que já não jogava os campeonatos gaúchos, tá retomando. Então é um clube que a gente já tem uma longa história com eles aí. A gente já disputou o final de segunda divisão de gaúcho, sempre foram confrontos muito bons. Então a gente vem com força máxima para esse jogo de estrela, seguem os treinos focados nessa disputa. Então a gente vem com força máxima, treino pesado, e a gente pretende deixar tudo que conseguir dentro de campo. Alexandre, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo clube, pela história. É novo ainda, né? Mas já tem uma bela de uma história, toda uma estrutura. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado, gostaria de agradecer o convite aí, de trazer um pouco desse esporte que não é muito conhecido ainda, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, mas é uma satisfação muito grande a gente poder vir trazer os princípios do esporte, o respeito, a humildade. Então, eu que agradeço o convite, e qualquer coisa o Centauros está à disposição. Nossa, ok. Falei com o Alexandre Barbosa, presidente do Centauros Rugby. E agora o assunto é futebol feminino. As gurias do Grêmio ficaram pelo caminho na Copa do Brasil. Já as coloradas conseguiram a classificação para as oitavas de final. As meninas do Internacional confirmaram o favoritismo diante do Instituto 3B do Amazonas. Jogando no estádio Passo da Areia, na zona norte da capital, as alvirrubras construíram uma tranquila vitória por 3-1 ontem à noite. Bem adaptadas ao gramado sintético do São José, além de superiores em termos técnicos, as coloradas dominaram a partida, especialmente no primeiro tempo. Sem surpresa, quando o intervalo chegou, o time treinado por Maurício Salgado já vencia por 2-0, gols de Bianca Martins e Catrine. Na segunda etapa, Maiara Vaz aumentou a vantagem do Inter.
Já nos minutos finais, a equipe do norte do país conseguiu o golzinho de honra. Com a classificação para as oitavas de final, o Inter embolsou R$50 mil. As adversárias da próxima fase vão ser conhecidas na próxima terça-feira, durante sorteio na sede da CBF no Rio de Janeiro. Já as mosquiteiras do Grêmio foram eliminadas pelo Bahia ontem à tarde no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O duelo entre os dois times da Série A foi equilibrado. A diferença no placar surgiu aos 27 minutos do segundo tempo, quando Gica marcou o gol das Mulheres de Aço. Com uma missão quase impossível nesta quinta-feira, as gurias do Brasil de Farroupilha enfrentam o Fluminense no Rio de Janeiro. As rubro-verdes, que este ano disputaram a terceirona do Brasileiro, são uma das sensações da Copa do Brasil, após passar com êxito pelas duas eliminatórias anteriores. 2 jogos e 2 empates. Este foi o balanço da rodada da Copa dos Pampas, realizada ontem à noite. As duas partidas marcaram a estreia dos clubes nas oitavas de final da competição. Em São Luís Gonzaga, a GSL e Guaporé empataram em 2-2. Os visitantes da AGE largaram na frente com Peixoto. Marco Antônio deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. A virada do time da casa veio com Natan, mas Lucas acabou com a festa e a partida ficou mesmo no empate. O confronto decisivo será em Guaporé no dia 27 de agosto. Em Agudo, a AGF e Atlético de Três Passos ficaram no empate em 3-3. Netinho e David Braseiro, 2 vezes, fizeram para o time agudense. Matheus e Cleitão, também com 2 gols, foram os goleadores dos visitantes. Aliás, Cleitão foi o herói do Atlético, pois fez o gol de empate quando faltavam 19 segundos para o término. O jogo de volta está marcado apenas para o dia 30 de agosto. Nova temporada do Novo Basquete Brasil terá recorde de 20 clubes, rebaixamento e mudança nos playoffs. União Corinthians e Caxias vão participar da Liga Nacional de Basquete Masculino, que começa em outubro. Quinta-feira. E nós ficamos por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao 12h15. Uma boa tarde a todos.